Algum projeto para organizar casos legalize real? Cara, difícil, hein, velho? Yuri, coloquei brita em cima do vaso contra guinate, será que dá bom? Irmão, pode ser que dê bom, só que aí você tem que fazer uma camada muito grossa, né? Eu não sei se a brita vai acabar compactando, né? Porque conforme você vai enchendo, né, vai fazendo mais peso. Acho que vale a pena você tentar outra alternativa, cara. Gente que usa areia lavada, fala bem, tá? Talvez a areia seja melhor que brita, cara. O que você tem que pensar? Quando a gente cria uma camada grossa da cobertura do solo, é para a gente impedir que quando o Fungus gnats coloque ali o ovo, ele não consiga eclodir, né? Então quando o ovo até pode eclodir, mas o mosquito não vai conseguir sair, né? O Fungus gnats não vai conseguir sair. Por isso que a gente fala para usar uma camada grossa, tá? Tô com uma de origem que veio junto com uma de Prenside, mas tô com decisão na seed feminizada a pregar. Dá uma dica de seed aí, não sei escolher a vontade de levar todas. Cara, eu ouvi um parceiro meu falando esses dias que ele levou aquela Northern Lights, que acho que era uma campeã aí passada, ela já ficou quase que padrão, né? Ela já ficou quase que um clássico, né? E ele fala que foi muito fácil cultivo, que foi muito leve. Então, Northern Lights tem alguns bancos, tem alguns breeders aí que fazem umas misturas. Então, buscar algo nesse sentido parece ser uma coisa interessante. O que vale a pena você pensar de facilidade para cultivo é você pensar em plantas que são trazidas ou até mesmo misturadas de climas parecidos com o do Brasil. Então, a Northern Lights ela acaba que não entra nessa perspectiva. Porém, ele falou que foi muito fácil, comprou daquele da Dutch Passion, então ele não reclamou, é a única dica que eu consigo te dar. Eu realmente não passo dica muito firme sobre genética porque eu recebo muita coisa, então eu acabo trabalhando mais genéticas de parceiros que me dão do que eu ir atrás mesmo. Não sou um grande buscador assim, tá? Mas eu entendo super bem, eu já conversei com pessoas que entendem muito de genética, o Cadu também tem um bate-papo ali com True Extracts, né? Ah, e eles falam bastante coisa sobre genéticas que me abriu bastante o olho também. Então vale a pena você dar uma olhada. Não quer dizer que eu consigo dar uma dica baseada assim, firme, né? Mas eu admito para vocês que é muito interessante e abre bastante a noção, a perspectiva quando a gente planta uma genética diferente. Vale a pena uma cama de cultivo de 200 litros ou 4 vasos de 50? Irmão, se você for plantar a mesma genética, cama de cultivo, se for fazer genéticas diferentes, vasos de 50, porque você pode dar tratamentos diferentes para cada um, tá? Os pegados do mercado fazem mal quanto utilizado em solos orgânicos. Mas o segredo é o seguinte: não pode deixar muito, tá? Se você tem que fazer pequenas intervenções, tudo bem. Agora, se você tem que fazer uma intervenção muito forte, aí acaba que pode prejudicar sim. Fechou? Eu nunca testei o pH da torneira de casa, mas as plantas são saudáveis. Se eu medir o pH e estiver muito fora do esperado, devo me preocupar e alterar mesmo assim? Cara, eu acho que é isso que eu tô te falando. Se você quiser alterar, é interessante. O que você não precisa fazer é se desesperar. Preocupar talvez até vale. Então, a primeira coisa que você pode fazer é que se tiver muito alcalina, você usar probióticos para acidificar um pouco essa água. E se você tiver um pH da sua água muito ácido, usar a volastonita para tentar dar uma equilibrada. Fechou? Usei as próprias folhas da defoliação para cobertura. Beleza, beleza. Prestar atenção um pouquinho nas pragas, no inverno. Isso daí pode não ser tão positivo, mas é legal sim. De preferência algo seco, tá? Algum projeto para organizar casos legalize real? Cara, difícil, hein, velho? Difícil pergunta. Essa coisa de legalizar real aí, né? Aí não adianta ter projeto, porque quando legalizar real já vai estar cheio, né? A gente vê, por exemplo, nosso caso aqui no Brasil mesmo. A gente nem legalizou, o produto continua descriminalizado e a gente tem a maior feira canábica do mundo. Imagina quando legalizar real, né? A gente já vai estar muito avançado, o mercado já vai estar muito avançado. Então, não sei se eu tenho algo preparado, assim, algo na manga. O que eu acredito é esse cultivo real, cultivo verdadeiro, o cultivo que as pessoas vão se conectar, né, de alguma forma. E aí sim, nesse conjunto, né, eu imagino que a gente vai colher experiência, a gente vai colher cada vez mais força, né, técnica, força econômica, força política também, porque o que estamos fazendo aqui é sempre político, né? E a gente adquirindo essas coisas, talvez a gente esteja mais preparado para o futuro, mas talvez não um plano especial. Se alguém tiver alguma dica aí, me dá um toque. Quem sabe eu tô perdendo alguma oportunidade. Jefferson, eu uso biodigestor para produzir gás, mas o resíduo é churume. Pode ser utilizado como adubo? Irmão, não faz isso sem mandar para análise, tá? Se tiver metal pesado, você consumindo isso também, tá? Vou mentir não, eu queria estar no grupo que o Cadu fez a importação da Seed, pegada Roku Seeds. Irmão, pelo que eu entendi, o pessoal que fez essa importação, eles fizeram quase que
uma cooperativa ali, né? Eles se juntaram para fazer uma compra, uma pessoa lá se disponibilizou para fazer essa aquisição e depois eles dividiram. Chegou aqui no Brasil, eles fazem uma divisão e até quase que um projeto independente, tá? SMK já plantou 24K, dizem que tem cheiro de tangerina. Irmão, dizem não, tem. Engraçado, o Cadu também falou que foi uma das experiências mais legais para ele de cultivo, né? Não de cultivo em si, né? Foi desafiador o cultivo, pelo que eu lembro que ele falou, mas acho que de genética, uma das que ele mais gostou. Eu vi podcast, o LMX ele ajuda contra gnats também, positivo. Um dos inóculos dentro do LMX é o Bacillus thuringiensis. O Bacillus thuringiensis ele vai ter essa ação contra os gnats. O Bacillus thuringiensis, rapaziada, ele é usado também em lagartas, né? A gente usa no combate de lagartas também. Só que os fungos gnats, eles também vão perdendo ali a capacidade de reprodução e capacidade de sobrevivência, então eles vão ficando muito enfraquecidos, tá? Então, o Bacillus thuringiensis, um dos componentes presentes ali no LMX, também vai ser efetivo atrás disso. A diferença é que ele não é um Bacillus thuringiensis puro, ele é um Bacillus thuringiensis com outros organismos ali dentro. Então, é sempre bom começar como preventivo, tá? O uso do LMX. Porém, se for combativo, né? Se você precisar realmente fazer algum tipo de, como é que eu vou dizer, algum controle, ou seja, já perdeu a infestação, já saiu do controlável, aí sim vale a pena você ir atrás do Bacillus thuringiensis puro. Se quiser dar um toque lá que a gente consegue para você, mas ele não está disponível no nosso site, tá? Então aqui tem um exemplo pequenininho aqui, ó, que o BT faz pequenos esporos assim, ó, com cristais, né? E a hora que essa lagarta consome esses cristais aqui, ó, essas toxinas aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, tem esses branquinhos aqui, ó, bactérias normais do intestino médio, dentro do intestino médio, tá? Os esporos do BT consumido, os cristais, né, pretos aqui, eles se descolam, né? E é quase que eles meio que intoxicassem, meio que engasgasse, né? Então ela perde capacidade de respiração, consequentemente com o tempo ela morre, tá? Então é uma das formas da gente combater. Então o LMX vai ajudar contra gnats também, só que não deixe de fazer as medidas básicas. Então temperatura, umidade, né? Faz o básico com terra de atomassa também que ajuda, fechou? Cara, começou a fazer muito calor, tive que aumentar o PPFD porque entraram em floração. O grow ficou muito quente e de ligar o ar-condicionado os gnats subiram do grow. Ó, isso é uma coisa interessante, ó. Gustavo, o que que acontece, mano? O ar-condicionado, ele seca um pouco do ar, né? Então, um dos fatores de reprodução, né, de estímulo de crescimento do fungus gnats é a umidade alta. Assim que a gente começa a tirar, você vai perceber que os fungos gnats vão inclusive aparecer lá na água do seu ar-condicionado. Então, realmente, é isso que você falou, faz total sentido.